Olá, sexta-feira, dia de Você Saúde. Eu aproveito para te convidar a nos acompanhar através do TV Câmara Caraguatatuba no YouTube e também acessar a nossa plataforma digital no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. No programa de hoje nós vamos falar sobre o lipedema. Esse problema atinge 1 a cada 10 mulheres, somando mais de 5 milhões de mulheres. Para saber como tratar e também o que causa o lipedema, nós vamos conversar com a Rosemary Nóbrega, ela que é enfermeira e esteticista. Rose, muito obrigada por atender o nosso convite. Seja bem-vinda ao Você Saúde. Eu agradeço o convite de poder levar essas informações a mais mulheres. Rose, a gente começa, falando sobre o lipedema. Eu gostaria que você explicasse para a gente o que é essa doença, e o que ela causa, se é de fato considerada uma doença já. Sim, o lipedema ele é uma doença do tecido conjuntivo, onde se forma a gordura. Então, por isso que ela é conhecida como uma inflamação da gordura. Então, ela causa algumas deformidades na paciente, alguns membros, e ela já é considerada uma doença. E quais são as especialidades médicas hoje mais indicadas para diagnosticar o lipedema? Seria a médica vascular, E agora também a ginecologista já está tendo esse interesse, porém seria interessante que esses pacientes procurassem essas médicas que têm especialização sobre essa patologia do lipedema. Você falou das mulheres, terem mais informações a respeito disso. Hoje o lipedema ele ainda tem esse problema com a falta de informações, com a falta de conhecimento sobre o assunto? Sim, por exemplo, quando eu realizo os atendimentos, como que eu comecei a observar? Ela se refere em dor, ao toque. Então, o esteticista, ele está mais à frente desse problema. Então, antigamente, já tem 80 anos, tá? Que o lipedema, ele é conhecido, só que ele não chega a essas informações. A paciente, ela refere dor, só que no olhar, da medicina, ela é tratada como celulite. E é isso que eu queria chegar nesse ponto. Qual que é a diferença? Porque o lipedema, ele tem um aspecto ali muito parecido com a celulite para quem olha, normalmente. Qual que é a diferença entre o lipedema e a celulite? Bom, a diferença estética estaria ali nos membros. Ela é uma doença que ela acomete mais os membros inferiores. Ela é bilateral, bilateral, então ela pode acometer quadril e coxa ou a perna e o tornozelo. A paciente ela começa a perder aqueles contornos do joelho e do tornozelo. E ali no tornozelo, ela forma a gente chama de saia. O pé, ele fica pequeno e aquela sainha dobradinha, que seria aquela gordura. Então, quando você olha, tem o tecido que é liso e tem o tecido que já está deformado por aquela gordura. Na verdade, ela pode deformar tanto os braços, que é dos membros superiores, só que ela não dá diferença nem no abdômen e nem no tronco. Então é fácil de você identificar que é o lipedema. A celulite, ela, assim como o lipedema ele tem os graus, a celulite ela também tem. Só que a celulite, ela é uma gordura que nós chamamos de gordura normal. Se você usar o ultrassom numa celulite, você vai ver que o tecido de gordura é amarelo e tem um pouco de líquido, que a celulite ela é um tecido subnutrido de gordura e água, que compromete também a vascularização. Já o tecido adiposo no lipedema, ele é um tecido adiposo necrótico. Se você usar o ultrassom, que é o Doppler, tá? O exame Doppler, você passar o ultrassom, não tem a presença de líquido, de água, de líquido intersticial, mas a cor da gordura é necrótica, é avermelhada. O diagnóstico, normalmente, ele é feito justamente pelo ultrassom, através do exame do ultrassom. Como que é feito esse diagnóstico? Principalmente no caso, quando ele parte do esteticista, ele não pode fechar um diagnóstico, Mas você pode indicar ali para a paciente procurar um médico.
Olha, o diagnóstico, ele é clínico. Então, através do exame físico, nós já conseguimos entender se é ou não. Porém, como você falou, o esteticista ele não fecha diagnóstico, mas nós orientamos o paciente a buscar, né, o profissional, no caso vascular, e ali vai ser solicitado alguns exames, como o PCR, o Doppler, o linfedema, lipolinfedema, que é um exame também que o especialista pede, mas não necessariamente que precise desses exames, é só mais para ele fechar o diagnóstico, porque o médico especializado, ele fecha clinicamente mesmo, através da consulta, né? Aí o paciente ele vai referir o que ele sente ali de sintomas, né, sinais e sintomas, e ele já fecha o diagnóstico. Por falar em sintomas, Rose, quais são os sintomas mais comuns relatados pelas pacientes? Seria a dor, ela refere bastante dor, edema e os hematomas, né, que são a equimose. E essas dores, normalmente, elas são mais relatadas justamente nos membros inferiores? Ela dá tanto nos membros inferiores e nos membros superiores, porém tem uma localização. Por exemplo, ela pode sentir a dor na perna, que seria ali perto do tornozelo, ou na coxa, ou no braço. E hoje, para essa causa do lipedema, né? Ele tem a ver com obesidade? Isso já não tem mais nada a ver, já foi estudado, já viu que não necessariamente o lipedema está ligado à obesidade? Então, o lipedema ele não está ligado à obesidade, porém a obesidade contribui para a piora do lipedema, né? Lembra que eu falei para você que a gordura que nós produzimos normal no tecido conjuntivo, quando ela não é inflamatória, ela tem aquele aspecto amarelado. Então, quando você olha para um paciente e você percebe que ele é obeso, geralmente você vai ver que ele pode ter uma obesidade tanto nos membros inferiores e superiores, que a gente conhece nos membros superiores a doença metabólica, que é a gordura visceral, né? Então, ela contribui porque ela acaba afetando os vasos linfáticos, capilares, o sistema todo circulatório. Então, ela contribui para a piora do lipedema, mas não necessariamente que ela seja uma das causas. Desde o começo eu falei aqui que o lipedema ele afeta 1 a cada 5 mulheres brasileiras, né? Mas essa é uma doença exclusivamente do público feminino? Por ela ser uma doença hormonal, quando há um desequilíbrio ali do estrogênio, ela vem afetar mais as mulheres. Dificilmente em homem, mas já temos alguns casos, mais as mulheres mesmo. E como que essas mulheres também são afetadas diretamente com essa questão do lipedema? Você que trabalha diretamente, muitas vezes ajudando mulheres que sofrem com isso, como que essa questão do lipedema afeta a vida delas, Rose? Primeiramente, o aspecto que o lipedema apresenta ali. Ela traz assim um volume, né, de deformação nos membros. A autoestima fica muito baixa, né? Elas entram em depressão, não querem sair de casa, não querem se socializar, porque a sociedade ainda não entende que é uma doença, né? E sim que entende que é uma obesidade. O lipedema, ele tem cura? Ou só uma melhora? Como que é isso do lipedema? Ele melhora o aspecto apenas? Como que funciona? O lipedema ele não tem cura, né, mas ele tem tratamento e você consegue controlar. Por isso é importante uma equipe multidisciplinar, onde nós contamos com o nutricionista, né? Porque é necessário que esse paciente ele tenha uma alimentação não inflamatória, que são os alimentos da cadeia do Food Maps. Então, por isso que o nutricionista ele tem que ser especializado no lipedema, para ele poder ajudar e não piorar a situação do paciente. O exercício físico é importante que ele tenha o acompanhamento do educador físico, que também, se possível, né, que ele também tenha essa especialidade.
e de um ginecologista. E claro que nós não podemos descartar a médica, ou pode ser um angiologista ou até mesmo a vascular, para fazer esse acompanhamento, e o esteticista. Rose, você falou do lipedema ele ser uma doença hormonal, mas ele também pode ser hereditário? Pode sim, porém tudo está na qualidade de vida que o paciente leva. Como eu já havia falado, em alguns casos, eu fiz um estudo, né? Eu estou pesquisando muito sobre o lipedema, tentando poder ajudar minhas pacientes, né? Eu acompanhei um caso de uma gêmeas. Então, uma tinha uma alimentação saudável e ela fazia exercício físico, né? Exercício físico, ela vai na nutricionista, e a outra já não tinha essa qualidade de vida. Então, na irmã, ela, né, teve a presença do lipedema e na outra irmã não teve. Ela, aparentemente, quando você olha no início da patologia, a impressão que dá é que a perna ou os braços, né, membros superiores e inferiores, está com edema. Então, se entende que elas acham que é uma retenção de líquido, mas não é. Já é o início do lipedema se instalando. Só que se você tiver uma qualidade de vida e você procurar ajuda, você consegue controlar e passa despercebido. Como a gente já falou, o lipedema ele é considerado uma doença já, mas existe um CID específico para ele? Existe. Em 2022, já foi conhecido como, foi classificado no CID-11, porém no Brasil ainda não está ativo, né? Então eles classificam como CID-9 os médicos, né, que atendem essas pacientes como tecido adiposo no CID-9. O lipedema ele é uma doença que apresenta estágios, tipo grau 1, grau 2? Sim, ele vai até o grau 5º, sendo que do 3º em diante é onde apresenta as deformidades. Aí tem outros tipos de tratamentos, né, que já tem que entrar ali já com a paciente, porque senão ela começa já a apresentar aqueles sintomas que eu falei para você, né, muita dor, que é o peso na perna. Então isso complica um pouquinho a mobilidade da paciente, então eles entram já com tipo a lipoaspiração. O lipedema, Rose, ele normalmente é diagnosticado em pacientes mais novas ou ele acomete mais as pessoas mais velhas? Não, ele pode acontecer já ali na adolescência, pelo fator hormonal que, principalmente nas mulheres, que nós temos a menarca, a nossa primeira menarca. Na fase da gestação, que nós também temos ali os níveis hormonais todos descontrolados, e na menopausa. Então ele participa ali de todo o ciclo hormonal da mulher. Quando ele passa por essa descompensação, pode apresentar sim. A gente continua por aqui conversando com a Rosemary Nóbrega, ela que é enfermeira, esteticista, a respeito do lipedema. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta falando sobre os tratamentos disponíveis hoje para essa doença. Estamos de volta com Você Saúde, hoje conversando com a Rosemary Nóbrega, ela que é enfermeira, esteticista, a respeito do lipedema, essa doença que atinge 1 a cada 5 mulheres. Rose, agora a gente volta a falar a respeito dos tratamentos, né? A gente já falou um pouquinho no primeiro bloco, mas como que é o tratamento para o lipedema? De primeiro momento, o paciente ele vem te procurar com a solicitação médica para ser realizada a drenagem linfática manual. O profissional também tem que ser habilitado, porque a drenagem linfática ela tem toda uma técnica a ser cumprida. Então é muito importante que esse paciente procure um profissional habilitado e que ele saiba realizar a técnica da drenagem linfática. A meia compressiva também ela é importante, mas não é assim, eu vou comprar uma meia compressiva, não. Ela também, assim como nós fazemos a prescrição de medicamentos, nós fazemos a prescrição da meia, porque ela é medida por milímetros de mercúrio. E para o paciente ter aquele conforto, né, ela precisa fazer uma compreensão para que o sistema linfático dela e o sistema circulatório flua bem. Então é importante o uso da meia, e temos outros tratamentos como a laser terapia, que hoje está sendo muito utilizado
Muitos não sabem, mas nós temos uma técnica chamada ILIB, que é a irradiação do laser via o sistema intravascular, que é no sangue. Então a gente consegue controlar a dor, fazer uma analgesia e controlar a inflamação. Esses seriam os primeiros procedimentos. Quando nós temos um grau mais elevado, acima do grau 3, aí sim esse paciente é encaminhado para um cirurgião plástico, onde ele vai realizar a lipoaspiração. Essa lipoaspiração, ela vai resolver o problema de fato ou ainda assim o paciente ainda vai ter alguns probleminhas? Resolve, porém, se o paciente não tiver uma qualidade de vida e continuar com o tratamento, ele pode voltar sim à reincidência da doença. Mas é importante também a gente falar, né, Rose, que muita gente, a gente sempre reforça isso, porque muita gente vai procurar na internet o que pode ser feito, os tratamentos, e aí, como você citou, a questão da própria meia, né? Ela precisa ser específica para aquele paciente, não é só ver na internet e comprando. Isso, porque a meia, qual que é a função dela? A compressão. Porque nós vamos evitar que naquele espaço o líquido fique se acumulando. Então, ela tem uma função, que é fazer o esfíncter funcionar e levar aquela linfa para os gânglios. Aí a pessoa, né, vai no Google, né, e acaba fazendo uma pesquisa e comprando uma meia que ele acha que deva ser. Não, ele tem que passar no profissional e vai ser prescrito, se é de 30 milímetros, 40 milímetros de mercúrio, se é de leve, média ou alta compressão. Então tem que ser prescrita. A gente falou também da alimentação, da importância dela, você citou alguns alimentos, né? Mas manter essa alimentação balanceada, esse cuidado com a alimentação também é primordial no tratamento? Sim. Tem alguns pacientes, né, que no grau 3 do lipedema, por exemplo, qualquer grau, né? Desde que ele faça um acompanhamento bem feito, é um pouco complicado, porque quais são os alimentos mais inflamatórios? O açúcar, o álcool, a farinha refinada, né? E o leite, que tem o hormônio a caseína. Então, muitas das vezes, eles têm que retirar esses alimentos e depois ir recolocando para saber qual deles que inflama mais aquele tecido. E é onde que o paciente ele tem essa dificuldade, porque ele se priva de alimentos que ele gosta, mas é necessário. Aí tem um ditado que diz assim, o que é melhor para você? Você provar esses alimentos sempre e satisfazer os seus desejos ou sentir a dor na perna? Quando o paciente tem o lipedema, tem algumas coisas que ele acaba, como você falou, por exemplo, a alimentação, ele acaba tendo que se privar de algumas coisas. Quais são os maiores erros que as pessoas cometem no tratamento de lipedema? No tratamento, ela acaba mesmo se sabotando a cerveja, elas não têm esse controle, né? Vinho e o açúcar, são os grandes vilões. Ele não é que não consegue, né? Se você tiver um foco, você tem que fazer uma escolha. Saciar os seus desejos ou sentir aquela dor, porque a dor é dor mesmo, né? A dor também tem uma classificação. E quando o paciente refere a dor, aí quando ele sente a dor, ele vai falar, não, eu vou começar a me cuidar. Só que ele acaba se sabotando. É onde também os tratamentos que estão sendo realizados acabam comprometendo o resultado. Quando diagnosticada no começo, né, do lipedema ali, há uma possibilidade de se parar a progressão da doença, que ela não avance tanto para outros graus? Sim, o paciente ele tem que continuar com o tratamento multidisciplinar. Sempre o acompanhamento com a nutricionista, né, realizando as drenagens linfáticas, até mesmo exercício físico, né? Não pode ser um exercício físico de grande impacto, né, por conta da dor. E se ele fizer certinho o tratamento, não tem como progredir. Pode sim, mas é muito difícil. Você falou do exercício físico. Tem alguma atividade, exercício físico que seja mais recomendado para quem tem o lipedema? Olha, é muito recomendada a plataforma vibratória, porque tem alguns exercícios que o educador físico acompanha
que ele dá uma sensação de alívio, né, naquele peso da perna. Porém, ele tem que ser acompanhado pelo educador físico. E a caminhada, mas nada de grande impacto. A natação também pode ser uma boa saída? Sim, porque a natação, a água, ela tira o impacto do exercício, né? Então ela acaba ajudando para a drenagem daquele líquido que fica mais profundo ali. Ele trabalha muito o sistema linfático e circulatório. Se tratada da maneira errada, Rose, o lipedema ele pode apresentar riscos ao paciente? Sim, porque é uma inflamação, né, no tecido adiposo e pode até vir a... Nós falamos que é fácil de identificar porque no toque você sente nódulos e às vezes até mesmo você olhando a olho nu assim, você percebe que tem aqueles nódulos, né? Então ela pode vir a se complicar, inflamar e o paciente pode ter ali um grande risco até de uma necrose no tecido. Quanto tempo leva, mais ou menos, essa progressão? Ela varia muito de pessoa para pessoa para a doença avançar? Olha, uma vez que a doença ela já está instalada, se você não tomar os cuidados, né, como a gente falou, necessário, ela avança rápido, porque cada dia que você acorda, você sente aquela sensação de que a sua perna está mais pesada. Não que necessariamente a deformidade ela venha a acometer rápido, mas a doença ela progride assim, bem significativamente. E esses tratamentos, a gente falou, voltando a falar da lipoaspiração, você falou que ela acaba sendo uma última, digamos assim, chance, né, ali para o paciente. Depois que ele faz e toma todos os cuidados, você disse que se não tiver o cuidado pode acabar voltando, mas se tomar todos os cuidados, ele consegue ter uma boa qualidade de vida, volta com a qualidade de vida normal dele? Sim, é a última hipótese, porém é a melhor escolha. Ele passa a ter uma vida normal, né? A ponto de você olhar para o paciente e você não identificar mais, né? Claro que não são todas as pessoas que conseguem, mas a própria paciente se olhar e falar, eu vejo o contorno do meu joelho, do meu tornozelo, as minhas pernas, elas voltam a usar shorts, saia, vestidos, que é o desejo de todas elas, né? Então a qualidade de vida fica maravilhosa. A recuperação desse processo, ele é muito difícil, Rose? Você diz em relação à lipoaspiração? Sim. Bom, aí é uma outra parte, porque existe a equipe, né? Então, logo quando o paciente ele realiza a lipoaspiração, tem os profissionais que estão capacitados, eles entram fazendo o enfaixamento da área que foi feita a lipoaspiração e que é no intraoperatório. E depois ele tem que passar por todo o cuidado pós-operatório com o profissional, onde ele tem que cumprir exatamente a orientação médica, né, do cirurgião. Quando eu estava me preparando aqui para a gente poder conversar, Rose, me questionaram se, será que tem um remédio que possa ajudar a tratar? As pessoas normalmente, quando pensam em tratamento, já ligam isso logo aos remédios. Existe, né? Eu sei que somente um médico pode prescrever a medicação, mas hoje em dia isso também pode ajudar a devolver a qualidade de vida para o paciente. Tem alguma coisa que possa ser feita? Sim, é feito a regulação hormonal, onde o médico ele vai modular ali os hormônios com estradiol. Porém, como eu falei, tem que ser um médico que ele tem essa especialização na área para que ele faça essa regulação da forma correta, porque se ele não der a dosagem certa ali do estradiol, aí ele vai complicar mais ainda a vida da paciente. Porém, se ela fizer, hoje nós temos aí os hormônios bioidênticos, que nós realizamos assim com muita facilidade. Se você fizer certinho e o médico te der a dose adequada, você tem uma vida normal. A OMS ela reconheceu o lipedema também como uma doença, como nós já falamos. Isso é importante para que mais pessoas possam ter conhecimento a respeito da doença, das informações acerca?
Sim, porque você tem um respaldo, né, da Organização Mundial da Saúde, onde nós podemos levar essas informações. Hoje nós temos no Brasil um Instituto Lipedema, onde essas mulheres podem estar se cadastrando, e ali nós temos os voluntários, onde elas podem fazer o cadastro e até mesmo, se for, né, o caso, eles vão entrevistar essas mulheres, fazer a consulta, marcar, agendar uma consulta, e elas conseguem até mesmo o tratamento através dessa ONG. No sistema público de saúde, ainda é difícil receber um tratamento por o lipedema? Através do CID-11, que eu falei para vocês, né, você pode tentar, mas não que isso seja a nossa realidade, né? Assim como os planos de saúde, você pode tentar o tratamento, porque através do CID-11 e dessa classificação dessa doença, você tem o direito, mas conseguir já é uma outra coisa, né? Difícil. Ainda é considerado muito um problema estético. Eles não têm essa visão que é uma doença inflamatória, né? Que tem aí as suas classificações como hormônio, enfim, eles olham como uma doença, não doença, né? É um problema estético, porque quando você olha, o que você vê ali? Uma deformidade. Né? Eles confundem com a obesidade. Tá certo, Rose. A gente agradece, né, você trazer tantas informações aqui pra gente, lembrando que é possível que as mulheres tenham a qualidade de vida de volta, possam recuperar a autoestima através, mesmo tendo um lipedema, né? Eu quero finalizar, né, falando assim que não se calem, né? Vocês têm o direito de procurarem ajuda. Sentiu dor, peso nas pernas, o surgimento ali de hematomas, procurem ajuda de um profissional especializado, porque vocês vão adquirir aí uma qualidade de vida e vão desfrutar de tudo que vocês têm de bom e de direito, né? Com certeza, é isso que a gente precisa, né? De ajuda, de acolhimento. E eu aproveito, então, muito obrigada, Rose, por trazer isso pra gente, trazer essas palavras também e atender a nossa equipe aqui. Eu também agradeço a oportunidade e espero ter contribuído. Com certeza. E o Você Saúde vai ficando por aqui. Na próxima sexta-feira nós estamos de volta. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal TV Câmara Caraguatatuba no YouTube. Aproveite para ativar o sininho. Também siga a nossa página no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba e @Câmara Caraguatatuba. Um grande abraço para você, até sexta que vem.